Olá, que bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida. A nossa sala de visitas recebe pessoas incríveis com experiências inspiradoras para que a gente possa estar cada vez mais de bem com a vida. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, web produtora. O seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. O programa dessa semana, nossa, é para ficar de bem com a vida. Confere só o que nós preparamos para você. A possibilidade de retardar o processo de envelhecimento te agrada? O médico gerontólogo Newton Luiz Terra orienta. A cirurgia plástica, como você nunca ouviu falar, na palavra do Dr. Denis Ricardi. Novidades das Blue Zones, lugares onde as pessoas vivem além dos 100 anos com saúde e disposição. Nossa correspondente internacional, Silvia Triboni, esclarece. Afinal, o glúten é vilão ou mocinho na história da saúde e bem-estar? A nutricionista Mariana Preze fala a verdade. Entre 10 pessoas com certeza gostariam de brecar, retardar o envelhecimento. Se este assunto lhe interessa, confere a entrevista que nós fazemos agora com o Dr. Newton Luiz Terra, médico gerontólogo. Como vai, Dr. Newton? De bem com a vida? Muito bem, de bem com a vida, Cris. Meus parabéns pelo troféu EBIFT, muito justo e merecido. Muito obrigado. Dr. Newton, é possível retardar o envelhecimento? Sim, essa é uma grande notícia, né? Nós sabemos que o envelhecimento, o processo de envelhecimento, ele é irreversível, né? Um processo dinâmico, progressivo e irreversível. Nós não conseguimos evitá-lo. Mas a boa notícia é que nós já podemos retardá-lo. E nós podemos fazer isso, Cris, de duas maneiras. Uma é interferindo diretamente no processo de envelhecimento. E eu vou comentar de algumas teorias que já são bem aceitas pela comunidade científica e que têm credibilidade e que podem ser úteis nesse objetivo do retardamento. E a outra, tão importante quanto, é tentar evitar as principais doenças que incidem durante o processo de envelhecimento. É bom que se diga para os telespectadores, eu vou usar uma definição agora bem simples, o envelhecimento, ele é, como já comentado, ele é progressivo, dinâmico, universal e reversível, onde vão ocorrendo uma série de modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, enzimáticas, psicológicas, em função de ação do tempo. Essas alterações iniciam lá pelos 27, 30 anos. É um processo extremamente heterogêneo, gradual, que varia de órgão para órgão, varia de indivíduo para indivíduo. Mas essas alterações que começam no final da segunda década vão deixando o indivíduo mais vulnerável e mais propenso a doenças. E são essas doenças que vão matá-lo. O que eu quero dizer com isso? Que ninguém morre do envelhecimento fisiológico. Ou seja, morrer de velho, como se diz, é algo extremamente raro. Por isso que, no momento em que nós conseguimos prevenir, ou retardar, ou adiar essas doenças,
também nós estaremos retardando o processo. Existem várias teorias que tentam explicar como e por que nós envelhecemos. Mas nenhuma dessas teorias, elas são inúmeras, elas são, vamos dizer assim, completas para serem universalmente aceitas. Então, tem a teoria genética, tem a teoria fisiológica, tem a teoria fisiológica. Então, tem uma muito interessante, que é a teoria fisiológica, que aborda o papel dos radicais livres, tentando fugir um pouquinho do mediquês. Os radicais livres, na realidade, são moléculas de oxigênio que sobram do metabolismo normal e que podem, na dependência da sua quantidade, bombardearem, eu vou usar esse termo, as nossas células. Numa quantidade X, eles são até extremamente benéficos, porque eles melhoram até o nosso sistema imunológico. O problema é o excesso de. Nós temos um sistema enzimático que nós fabricamos desde o nascimento, que neutralizam esses excessos desses radicais livres, que são essas moléculas de oxigênio altamente reativas e que vão bombardeando, como eu disse, as nossas células 10.000 vezes por dia e fazem com que as nossas células enfraqueçam e morram precocemente. Então, eu já estou aí dizendo a primeira intervenção. Quanto menos radicais livres, melhor. E vejam bem, eu ainda estou me referindo na intervenção do processo, eu ainda não estou comentando contigo as doenças e o que se pode fazer para as doenças. Nós já sabemos algumas situações que aumentam muito, não é? A quantidade de radicais livres. Eu vou citar, por exemplo, o sedentarismo, o tabagismo. Vocês não têm ideia a quantidade de radicais livres que são fabricados quando as pessoas fumam, quando são sedentárias, quando não têm uma alimentação equilibrada, quando na sua alimentação faltam alguns elementos, entre outros. Ora, se eu quero retardar o processo e eu tenho um sistema X, vamos dizer assim, o meu exército vai ser competente até um certo momento, depois eu não tenho como exterminar esses radicais livres. Então, de novo, vai passar pelo estilo de vida, que na realidade, Cris, é o que vai determinar esse retardamento. Não existe nenhuma fórmula mágica, não existe nenhum elixir da longa vida. A minha conversa contigo é para orientar o telespectador de que, na realidade, quem decide o tipo de envelhecimento pelo retardamento ou pelo seu aceleramento são as nossas opções, são as nossas escolhas, não é? Uma outra muito interessante, a teoria genética da senescência celular. Nós nascemos com um número X de genes, né? As pessoas nascem com um específicos, né? Mas o modo como elas vivem é que pode influenciar como esses genes vão se manifestar. E o segredo está nos cromossomos das células, que são os corpúsculos compactos que carregam toda a informação genética. A gente pode dizer que é o coração genético das células. E na extremidade desse cromossomo existe um segmento de DNA que nós chamamos de telômeros. Ele vive na extremidade. Ele, na realidade, esse telômero, ele só serve para proteger essas informações genéticas. E o que se descobriu? E essa, repito, são inúmeras teorias, mas essas têm o seu fundo de verdade. Que à medida que esse telômero vai encurtando, à medida que as células vão se dividindo, e que esse telômero vai encurtando, nós vamos envelhecendo precocemente. Doutor Newton, tem como nós cuidarmos, que cuidados podem ser adotados para que os telômeros não sejam encurtados? Então, assim, as situações mais comuns que encurtam os telômeros: excesso de açúcar, excesso de álcool, o estresse, a depressão, a ansiedade, a obesidade, o sedentarismo, o excesso de gorduras saturadas, o excesso de carne vermelha,
a insônia, as alterações do sono, a diminuição da ingesta de fibras, encurta os telômeros, comidas industrializadas e a não participação de grupos de convivência. Além disso, eu ainda citaria o estresse e a depressão. Essas são as situações que mais encurtam os telômeros. Excelente a sua colocação, Dr. Newton, e a relevância do assunto com certeza promoverá outras entrevistas. Muito obrigado pela sua presença no De Bem com a Vida. Então tá, muito obrigado pelo convite. Cris, eu sempre à disposição. Um abraço para todos. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba vai lhe ajudar a tornar este sonho uma linda realidade. A Casa de Escriba organiza desde a escrita, a história, passando pela formatação, editoriação, imagens, fotografia, impressão e colocação nas melhores lojas do mercado, seja ele no formato físico ou no formato e-book. E de brinde, ainda uma bela campanha de divulgação para que o seu livro seja lido, apreciado e comentado. Este sonho de escrever um livro está a um clique de se tornar realidade. Se esta ideia faz sentido para você, entre em contato através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp 55 519 91 15 20 90. Juntos, nós vamos escrever a melhor história da sua vida e impactar na vida de outras pessoas. A cirurgia plástica, como você nunca ouviu falar, na palavra do Dr. Denis Ricardi. Então, o Short Scar Facelift é uma cirurgia que tem cicatrizes reduzidas em relação à cirurgia de face convencional. A cirurgia de face convencional geralmente tem a cicatriz aqui no meio do cabelo, desce pré-auricular, vai todo atrás da orelha e entra no cabelo de novo ou desce. A cirurgia com cicatrizes reduzidas, Short Scar Facelift, ela começa aqui na frente do pé do cabelo, desce na frente da orelha e já acaba atrás da orelha. E o cabelo vai crescer através da cicatriz, então vai já esconder ela, pré-auricular, que nem na convencional, e atrás da orelha. Então aquelas pacientes que depois vão usar um coque, elas têm grandes vantagens realmente em relação à cirurgia convencional. Longevidade excepcional e as novidades da Maturifest. Quem nos antecipa é a jornalista, palestrante, mochileira, especialista na tribo 50+, aí a nossa correspondente na Europa, Silvia Triboni. Como vai, Silvia? E nos fala de onde? Oi, Cris, tudo bom? Eu estou aqui em Lisboa, né, na minha terra portuguesa, muito feliz. E contigo, tudo bem? A pergunta que não quer calar, nós queremos saber o que foi a Maturifest. Tu que participasse como entusiasta, palestrante, ativista. Cris, eu sou, né, super fã da Maturi, onde sou colaboradora, né, como jornalista e também na parte de convidar palestrantes até internacionais, né, como ano passado, convidei Chip Conley para a Maturifest 2021 e foi excelente. E este ano, a Maturifest, que ocorreu de 17 a 20 de agosto agora, essa festa anual, eu posso dizer que foi grandiosa. Ela existe todos os anos, é uma festa anual da Maturi, não é? Quem não sabe, essa startup que trabalha não só a empregabilidade das pessoas 50+, mas como também o desenvolvimento estrutural das empresas nas áreas de liderança, nos seus RHs, quanto aos benefícios das equipes intergeracionais, que é isso, né? Toda a equipe
formada com colaboradores jovens e os 50 mais, são equipes de excelência, ou seja, bons resultados para as empresas. E a Mature não deixa de fazer essa festa anual, é uma festa, mas com muito aprendizado, muitas oficinas para capacitar, né, os 50 mais em várias áreas, empreendedorismo, nas redes sociais e tudo mais. E esse ano foi grandiosa, por quê? Tá? Já, né, depois de muitos anos, híbrida, não é? Foi presencial também em São Paulo, né? E com a possibilidade também online. Eu aqui de Portugal, né, tive a alegria de não só participar, como também de entrevistar uma pessoa muito especial. Já vamos entrar na pessoa especial, que é o professor Gianni Pes, cofundador da Bluzones, regiões onde as pessoas vivem além dos 100 anos com muita saúde e bem-estar. Como foi a entrevista, Silvia Triboni? Ai, Cris, bom, nós tivemos já um encontro que eu falei, né, das Bluzones e da entrevista que eu fiz com o professor Gianni Pes na Sardenha o ano passado. Pois não é que nós convidamos ele para participar da Mature Fest e ele aceitou? Quando eu digo nós, sou eu e o Morris Litvak, que é o fundador da Mature, né? E ele é uma simpatia, né? É uma simpatia e um estudioso constante da questão do envelhecimento saudável. Ele foi o que investigou primeiramente a Sardenha, no tocante aos centenários saudáveis e ativos, e depois ele e o professor Michel Polan, o outro cofundador das Bluzones, também verificou lá essa realidade dos centenários longevos, dos centenários saudáveis e ativos nas outras Bluzones do mundo. Então, imagino que foi na Mature Fest, né, essa minha alegria de tê-lo lá conosco, né? Perguntei não só da trajetória de trabalho dele, como quis saber da realidade, por exemplo, da Sardenha hoje. Por quê? Essa investigação tem mais de 20 anos, Bluzones existem há mais de 20 anos. Então, será que os centenários daquela época estão da mesma forma ativos? Não só de lá, né? Nós temos a Bluzone do Japão, da Grécia, Costa Rica. Então, perguntei a respeito da Sardenha, né? A realidade lá com relação a isso. Uma questão fundamental, pelo menos para mim, porque, veja, quando falamos disso, falam muito de receitas das Bluzones, que envolve a alimentação, a atividade, a vida social. E é claro que eu quis saber dele, que é um investigador, o que é aconselhável para nós não só fazermos, como pararmos de fazer. Não é? O que, na opinião dele, que é médico, é um especialista não só na questão demográfica, mas também na questão nutricional, ou seja, é a autoridade nisso. Né? Então, foram perguntas muito interessantes, que eu gostei muito, é lógico, eu formulei, ele gostou bastante, e as pessoas gostaram muito. E eu quero enfatizar, viu, Cris, que tudo isso, como os palestrantes internacionais, né, além do professor Gianni Pes, a Mature Fest teve o José Carreira, aqui de Portugal, que trabalha a questão do stop idadismo, do preconceito etário. Tivemos outras personalidades, como atores conhecidos nossos, né? Jornalista, Carlos Tramontina, que todos conhecem. Tivemos a Zezé Mota, Luísa Brunet, olha só, Ari Fontoura, isso das celebridades. Foi muito interessante, Cris. Silvia, o que o professor Gianni nos compartilhou conosco em relação às mudanças das Bluzones? Então, bom, primeiro, quando a gente pensa nessas pessoas, 100 anos, vamos lá, há 20 anos atrás, a realidade era diferente. Primeiro, a industrialização não era tão grande. Então, em primeiro lugar, o trabalho, né? Muitos pastores na região da Sardenha. Tá? Então, só o fato de subir e descer montanha, pastoreando as ovelhas, era caminhada de 30 quilômetros. Hoje isso já não é assim. O nosso estilo de vida mudou. Tá? Não é só a questão tecnológica, que é lógico, a maioria dos centenários já tem também um
celular na mão, vai. Isso não é a questão é a necessidade, né, das caminhadas, por exemplo, já é outra. Não significa que não, né, nós sabemos ainda de locais hoje com grandes concentrações de centenários, e a Itália na Europa é o país hoje com o maior número de centenários. Passou a França, que estava em primeiro lugar, está a disputa, França e Itália. E aí, então, são regiões, normalmente, onde eles ali têm uma qualidade de vida boa nessa questão do movimento, não necessariamente pastoreando ovelhas, tá? Mas o mais importante é, de alguma forma, não ter a influência, por exemplo, com relação à alimentação, que muitos partem para o fast food, tá? Então, alimentação saudável. Isso daí, nessas regiões, como eu falei, da Itália, que eu até já estou com vontade de visitar essas regiões, viu, Cris? Tá? Onde existem pessoas com mais de 100 anos, tá? E não necessariamente pastoreando ovelhas, para descobrir o que fazem por lá. Mas a questão, então, dessa movimentação, dos exercícios físicos, é algo que realmente mudou. No Japão, por exemplo, em Okinawa, se fala muito mesmo da mudança do estilo de vida, né? E sem falar, né, Cris, que a fama das Blue Zones levou muito turismo para esses lugares. E a gente sabe o que acontece com, né, o overtourism. A gente vê isso constantemente. Ontem mesmo eu vi um documentário falando de Veneza, né, o lado nocivo para os habitantes. Por um lado, vai muito dinheiro, por outro lado, afasta os habitantes naturais. E aí o envelhecimento muda. Porque um dos fatores do envelhecimento positivo e saudável são os relacionamentos sociais, não é verdade? Perfeito, Silvia. Esse assunto, nossa, poderíamos conversar com ele o programa todo. Mas vamos, então, agradecendo a tua presença no De Bem com a Vida e desejando que o nosso público possa, sim, comemorar os 100 anos de vida com muita saúde, recomendando que tenha bons relacionamentos. Um abraço, Silvia Triboni. Obrigado pela presença no De Bem com a Vida. Muito obrigada. O De Bem com a Vida ganhou um novo parceiro. É a Web Produtora, que a partir de agora assina as nossas redes sociais. Quer conhecer um pouquinho mais da Web Produtora? webprodutora.com.br. Você, como eu, quer viver mais e melhor? Se a resposta é sim, presta atenção. Presta muito atenção nas super dicas de saúde 50 a mais com a enfermeira Jacilene Lima. Olá, meu nome é Jacilene, sou enfermeira do Espaço Sênior. E uma das coisas que hoje é muito falado é ter longevidade. Uma longevidade com menos doença, com menos fatores que nos levem a ter comorbidades. E estudos revelam que fatores genéticos participam apenas 25% para que essa nossa longevidade seja uma longevidade com qualidade. 75% do que fazemos extrinsecamente, como fumo, alcoolismo, falta de cuidado com a pele, não beber água, não ter uma alimentação saudável, não cuidar na prática de exercício, são responsáveis por quase 75% de uma boa longevidade. Então, aquela história, herdei da família, por isso sou assim, veio de água abaixo. Nós podemos participar, mesmo que eu tenha um fator genético de obesidade, de diabetes, isso também já foi comprovado que pode ser mudado de acordo com a alimentação, de acordo com o nosso modo de vida.
Agora, no De Bem com a Vida, nós vamos saber a respeito do glúten. Afinal, ele é o mocinho ou é o bandido para a nossa saúde e bem-estar? Quem nos esclarece é a nutricionista funcional Mariana Preze, que atua com foco em alergias alimentares, emagrecimento e diabetes. Como vai, doutora Mariana? De Bem com a Vida? Bom dia, Cristina. Muito bom estar aqui contigo. Que perguntinha é essa, né? Claro que muitas vezes o glúten pode ser um vilão para muitas pessoas, mas nem para todo mundo. A gente precisa esclarecer isso para ficar entendido, né? O glúten, na realidade, é uma proteína que está dentro do trigo. E nas últimas décadas, o trigo foi modificado geneticamente, fazendo com que aumentasse muito a quantidade do glúten nessa porção. E também no Brasil há os melhoradores de farinhas que têm a inclusão, por exemplo, do glúten. Então essa quantidade é excessiva para o nosso organismo, fazendo com que haja distúrbios à nossa saúde, realmente. Doutora Mariana, como nós podemos perceber se o glúten está sendo um vilão? Justamente por causa dessa quantidade dessa proteína. O glúten é uma proteína, de certa forma, de difícil digestão. Então, basicamente, pela quantidade excessiva na nossa alimentação. A gente passa comendo no café da manhã o pão, depois uma massa, o bolo, um biscoito, sei lá, à noite, às vezes, um sanduíche, uma cervejinha. Toda essa quantidade de glúten ao dia, o nosso corpo não consegue processar. Então, o que acaba acontecendo? Há um rompimento na nossa barreira. Nossa barreira intestinal ela é íntegra, justamente para fazer que não passe para a circulação o vírus, a bactéria, as toxinas, né? E isso faz, quando o glúten está ali nas vilosidades intestinais, ela faz um rompimento naquela barreira. Então, as junções que são bem juntinhas, bem próximas, para que não aconteça esse processo, quando há um excesso de glúten aqui nas vilosidades, faz com que abra umas fendas. E essas fendas, então, fazem com que aquele elemento passe para essa circulação. Aí começa todo o processo inflamatório e vem as doenças na sequência. Para nós que somos leigos, existe um alerta, ou seja, sintomas que nos detectem que há um excesso de consumo na nossa alimentação? Sim, tem queixas bem significativas a nível de intestino, gastrointestinal, por exemplo, como a distensão, aquele barrigão que as pessoas tanto se queixam muitas vezes, né? Uma diarreia constante, às vezes alternando com constipação, uma certa, assim, sei lá, uma náusea, vômitos, às vezes perda de peso. Então, esses são os sintomas mais clássicos que a gente diz a nível de intestino. Mas também tem outros sintomas que a gente pode também ter um alerta hoje, pode ter uma anemia, uma fraqueza importante, uma enxaqueca, uma dermatite, às vezes uma deficiência de crescimento e de desenvolvimento em crianças. Então, existem várias outras coisas que a gente tem que hoje buscar esse diagnóstico para entender se há esse processo e se não está relacionado com outras doenças, e sim com isso. Que profissional nós devíamos procurar para saber se sim, nós temos alguma alergia ao glúten? Normalmente vem para o nutricionista, porque são queixas mais digestivas, e quando o nutricionista, basicamente, ele faz essa primeira avaliação, ele vai encaminhar para um médico para fazer a avaliação, realmente, se há uma doença celíaca, por exemplo, que tem uma diferença entre sensibilidade ao glúten e uma doença celíaca propriamente dita, e uma alergia. Então, para isso, a gente precisa ter o diagnóstico de um profissional médico. Doutora Mariana, o que vem a ser uma pessoa celíaca? Pois então vamos pensar iniciando pela sensibilidade. A sensibilidade é aquela pessoa que consome o glúten e tem todos aqueles efeitos gastrointestinais. Então, só que ela não tem os anticorpos. Na doença celíaca, ela tem todos aqueles sintomas, só que ela tem os anticorpos. Então, já existiu uma reação, né, imunológica de reação àquele consumo do glúten, por exemplo. Então, ela tem realmente um processo bem mais importante. Aí ela não pode consumir absolutamente nada, nenhuma fração de alimentos que contenham glúten, porque ela vai basicamente atrofiando as vilosidades intestinais ao ponto de fazer com que haja por exemplo, uma deficiência bem severa na absorção de nutrientes e muitas vezes acontecendo uma desnutrição. Então, nesse caso, tem que ter o diagnóstico de uma doença celíaca e retirar totalmente todas as frações do glúten. E também existe aquela diferença em relação à alergia. Tem pessoas que têm alergia só ao trigo, porque o glúten não está só no trigo, está no centeio, está na cevada, está no malte, né?
Mas no trigo, às vezes as pessoas podem ter uma reação alérgica, então com uma dermatite de contato, ou então um fechamento de glúten. Então realmente a pessoa também teria que tirar o glúten da sua vida, né? Existe hoje uma variedade de alimentos que são produzidos sem glúten. Que alimentos a senhora indicaria como saudáveis e que são livres de glúten? Pois então, quando tem essa, por exemplo, a gente tem que fazer toda uma adequação nutricional quando a pessoa tem que retirar realmente o glúten, porque não é simplesmente retirar, é substituir por alimentos adequados. Esse é um ponto bem importante, Cris. Porque às vezes a pessoa está consumindo um alimento de carga glicêmica alta, por exemplo, comendo pão branco de trigo refinado, e passa a consumir um pão sem glúten de farinha de arroz branca, também com carga glicêmica alta. E muitas vezes tem associação, por exemplo, com resistência insulínica, com diabetes, porque a carga glicêmica do trigo é alta, sim, só que muitas vezes quando a pessoa passa a consumir um alimento refinado sem glúten, ela tem também a carga glicêmica alta. Então a gente precisa adequar com maior teor de fibras, alimentos que contêm mais sementes, como semente de girassol, gergelim, linhaça, chia, a farinha da banana verde, por exemplo, são elementos que a gente pode agregar na composição das farinhas, fazendo com que melhore esse índice glicêmico dos alimentos. Então tem que realmente ler o rótulo, saber adequar esses alimentos no seu dia a dia, para poder realmente comprar um alimento de qualidade. Isso, normalmente, nós, nutricionistas, fizemos em consultório e conseguimos ajustar na alimentação do paciente. Perfeito, muito importante essa sua colocação, tão importante quanto ir ao supermercado com tempo, né, doutora Mariana? Às vezes a gente vai no supermercado correndo, acelerado, vai pegando e não, tem que ler, tem que saber o que está comprando. Muitas dúvidas, por exemplo, nos chegaram no seguinte aspecto: a farinha integral, ela contém glúten? Boa pergunta, porque a farinha integral, o que é? É trigo integral. E aí, uma observação bem importante, que o trigo integral, né, tem um índice glicêmico tão alto quanto uma outra farinha. Então, por exemplo, a gente pensa no índice glicêmico do trigo integral é maior do que o açúcar. Sim, maior que o açúcar. Por isso que muitas vezes o diabético está lá consumindo, por exemplo, pão integral de manhã no café da manhã com uma geleia diet. Ferrou, carga glicêmica alta. Entende? Então, assim, não é porque é trigo integral, o glúten está intacto. Tem mais fibras, mas está cheio de glúten aí. Então, na verdade, é o alimento que não está adequado. E, às vezes, a composição do que ele está colocando, né, justamente nesse exemplo que eu dei como geleia, também não foi adequado, né? Então, teria que ter mais proteínas, mais gorduras boas para fazer uma adequação. Então, a gente tem que ter cuidado também em relação a isso. Perfeito, sempre muito bom lhe ouvir. Nós vamos com certeza adotar as suas orientações nas nossas refeições. Um grande abraço, doutora Mariana Preze, nutricionista funcional. Que a senhora fique cada vez mais de bem com a vida. Prazer estar aqui contigo, de bem com a vida. Beijo grande. Um abraço. Este programa também pode ser assistido no YouTube, no horário e no local que você quiser. Anote aí, De Bem com a Vida TV. Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, De Bem com a Vida TV.rs, no Instagram, De Bem com a Vida.tv. Se quiser falar conosco, anote o nosso WhatsApp, 51 9 91 15 20 90. O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo o privilégio da sua companhia. Uma excelente semana, até o nosso próximo encontro e lembre-se, de um compromisso, fique cada vez mais de bem com a vida. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, web produtora. O seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul.